Olá, irmão, irmã, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Anderson Luz, terapeuta e ativista quântico, aqui no meu espaço Facilitador de Luz. Todas as semanas, todos os dias, eu faço os meus atendimentos a todos que procuram qualidade de vida, saúde e bem-estar. E o assunto de hoje é um dos maiores poderes que a terapia energética pode trazer na sua vida. O que isso vem a ser? No dia a dia é comum nós estarmos atribulados com questões profissionais, pessoais, enfim, com tudo aquilo que nos cerca, né? E aí, com essas atribulações psicológicas, emocionais, é normal a gente descer um pouco a nossa vibração. E aí o que acontece? Uma das primeiras coisas que costumam acontecer quando a gente baixa a nossa frequência, entra aí na energia, raiva, ódio, rancor, ressentimento e tudo mais, tudo que está correlacionado a isso, a gente tende a drenar, ser drenado a nossa energia. Ela vai escoar do nosso campo. E aí, obviamente, os irmãozinhos que estão à volta podem começar a drenar essa energia. Isso é muito comum para quem já está habituado com esse cenário energético, espiritual, espiritualista. É muito comum nós acessarmos essas informações no dia a dia, porque a gente sabe que nunca estamos sozinhos. Então, diante dessa informação, o que acontece quando a gente tem a nossa baixa frequencial? Uma das nossas maiores capacidades divinas dentro de nós é a cocriação, a criação. Então, o que acontece quando a gente baixa a nossa frequência? Já ficou a dica aí, né? Uma das nossas maiores capacidades que nós temos realmente para realizar nossas vidas e realmente prosperar é realmente a nossa criação, a nossa criatividade estar em plenitude, em harmonia. Então, às vezes parece até um passe de mágica quando a gente trabalha com a terapia, com algumas pessoas que realmente têm essa capacidade de estar todo dia, toda semana, realizando algo novo. Pessoas que trabalham, por exemplo, como autônomo, por exemplo, né? Mas numa empresa também isso cabe normalmente, mas são pessoas que muitas vezes estão ali criando a todo momento, todos os dias estão realizando esse tipo de tarefa em criar algo novo, né? Um novo projeto, uma nova manutenção para uma necessidade de uma empresa, de um negócio. Então o que acontece? Todas as pessoas que eu atendo toda semana, praticamente todos os dias, quando elas vêm conversar comigo e relatam o que está acontecendo, já é meio padrão eu identificar que essa baixa frequencial drenou dela a condição de realizar a sua vida, né? De expandir o horizonte consciencial. E aí acontece que a gente costuma dizer, famoso caminhos fechados. O que é um caminho fechado? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O nosso campo energético, a gente tem camadas, né? Temos o nosso campo físico e o nosso campo energético. E um exemplo bem simples, né? Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente está aí numa uma entrevista de emprego e que a gente está esperando um resultado, né? Você tem um novo projeto, está se comunicando com as pessoas. Então, o nosso campo energético, quando ele está atribulado de informações que muitas vezes não são nossas, ou muitas vezes nós mesmos produzimos diante dessa baixa frequencial,
que a gente pode chamar inclusive de autoobsessão. Então, você que se comunica com as pessoas e incrivelmente parece que essas pessoas não se comunicam com você. Você quer transmitir sua informação, sua energia, seu conhecimento, ter trocas com as pessoas. Também isso cabe para um relacionamento, no seu âmbito familiar, com seus pais, seus filhos, seus avós, né? Esposo, esposa. E quando você transmite essa informação para as pessoas, essas pessoas não conseguem ver você. É como se você não fosse olhado, não fosse olhada. Por quê? Porque essa baixa frequencial que você teve, ela permitiu, né, de uma forma direta ou indireta, a gente não está ali todo momento consciente quando a gente está realmente tendo essa baixa frequencial. Por isso que é muito importante a famosa frase orai e vigiai. Por quê? Porque lá atrás, nosso irmão mais velho, Jesus Sananda, trouxe essa informação. Por quê? Quando nós estamos no observador, nós conseguimos entender o que nós estamos gerando, cocriando. E a partir do momento que nós entendemos o que está acontecendo, quais são os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, aí eu começo a entender o porquê que certas coisas não estão acontecendo. Então, essas pessoas passam a ter uma barreira. Sabe quando você fala assim, eu fui conversar com uma pessoa, mas o santo não bate? Por quê? Porque tem algo ali que você está sentindo. A informação vai, volta estranha, você dá um bom dia, a pessoa dá um bom dia mais seco, bom dia. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as coisas? Tá, tudo na mesma. Tudo em paz, mas aquele em paz que é só para responder. Então, a informação não é harmônica. E aí você quer realizar a sua vida, quer criar coisas novas, quer ter um bom desempenho e as coisas não acontecem. Então hoje eu tive essa grande intuição do plano divino, dos mentores, guias que me acompanham, todos os trabalhos, todos os atendimentos que eu faço aqui, para trazer para vocês essa necessidade de se autoavaliar e entender o grande potencial de quando nós colocamos as limpezas em prática. As pessoas normalmente tendem a dizer assim, mas eu não preciso de terapia, né? Mas hoje em dia as pessoas não entendem que a terapia, principalmente quando a gente trabalha com a terapia energética, ela é muito mais do que só uma terapia. Só também é forma de dizer, sem desprezar a terapia convencional, que também é muito importante. Essa conversa que nós estamos tendo aqui não deixa de ser uma terapia. Quando a gente entra com o energético, o que acontece? A gente está já com a mente trabalhada, entendendo o que está acontecendo, por que certas coisas estão acontecendo. E aí fica mais fácil para a energia, os seres de luz que vão nos atender, porque nós nunca estamos sozinhos, a gente trabalha em egrégoras de luz, para chegar e trabalhar e purificar, tirar aquela energia debaixo do tapete que está te incomodando, está trazendo aí verdadeiras ruínas na sua vida, pessoas que perdem praticamente tudo e não sabem o porquê. Sempre está naquela conversa que, sempre é comigo, nada vai para frente, tudo que eu faço não dá certo e coisas mais, né? E outras coisas mais. Então, é importante trazer para vocês quanto que é importante a gente fazer essa faxina energética e limpar coisas que são nossas e muitas vezes diretamente não são nossas. Quando a gente carrega coisas ancestrais, né, que vem do nosso DNA também, vem na parte energética, vem na parte sanguínea, DNA carrega informação, as crenças que a gente recebe dos nossos pais, nossos avós, pessoas à nossa volta, esposa, enfim, né? Pessoas que vivem com a gente e vão literalmente despejando em nós informações que muitas vezes não coincide com aquilo que nós somos em essência, né? Normalmente não. Só que nós temos uma certa dificuldade de gerenciar isso. O que é meu, o que não é meu. Nós não conseguimos a todo tempo administrar facilmente essas crenças que são imputadas em nós diariamente. Então, uma pessoa que você tem
uma familiaridade, um grande amigo, pai, mãe, vô, avó, essas pessoas têm um caminho meio que aberto dentro do nosso campo para trazer as informações, as crenças delas, e aí nós temos a facilidade de gravar isso. É como uma criança até seus 7 anos está gravando tudo que vê do mundo e depois ela sai realizando, né, repetindo muitos padrões que ela recebeu até seus 7 anos. Só que ainda assim, mesmo nas próximas fases da vida, nós continuamos a receber informações do nosso meio em que vivemos, e essas pessoas que têm uma certa afetividade conosco, elas têm facilidade de imputar informações dentro de nós, porque a gente tem uma ressonância com essas pessoas. Então, o grande poder de uma terapia energética que vai abrir grandemente seus caminhos para você se autorrealizar, realizar tudo na sua vida, tudo que você sente que é importante para você, e às vezes você nem consegue mais sentir o que é importante, para onde você vai, o que você quer realizar, porque o teu mental, o teu emocional tá aquele negócio que a gente fala que está encardido, incrustado de informações que não são nossas, e a gente perdeu totalmente a direção e o direcionamento da vida. E aí entramos com as terapias. Elas vêm energeticamente dissolver, descarregar, drenar o que não é bom, o que é anticrístico, anti-luz, antidivino na sua vida. E o que sobra quando a gente tira tudo que é de ruim? A sua energia realizadora, co-criadora. Então, às vezes dá a impressão que é até mágica, mas não é mágica. É magia, é luz, é purificação, transmutação, é energia de luz que a gente trabalha nas terapias com várias técnicas. Sempre quando eu vou atender uma pessoa, eu faço uma leitura anteriormente, né, uma leitura prévia, para poder entender o que está acontecendo no campo da pessoa. E aí a gente tem um direcionamento. Como é que eu vou atuar? Né? Terapias mais internas, na maca, por exemplo, ou terapias externas, técnicas externas que vão atuar de fora para dentro para poder purificar o campo da pessoa e permitir que ela comece já a sentir aquilo que é dela, aquilo que é ela. E aí quando a gente faz essa limpeza, muitas consciências, muitos seres que nesse vídeo não cabe aqui entrar, eles já são encaminhados para os seus locais adequados na criação divina, para que nós possamos viver a nossa realidade. Então, o mais importante quando você está assistindo esse vídeo é você se observar e reconhecer, admitir para você aquilo que não está legal na sua vida. Enquanto a gente fica sempre achando, né, terceirizando ou no vitimismo, achando que é tudo com os outros, as pessoas fazem algo para nós, a gente nunca vai entrar na primeira pessoa. As coisas acontecem por reflexo das nossas ações. Então, o primeiro passo é a gente admitir que é algo ali dentro de nós, nas nossas rotinas, as nossas autossabotagens, que estão levando a gente a repetir padrões que não são harmônicos no nosso dia a dia. E aí, com esse seu 50%, a gente entra com a técnica 50% e consegue ter maravilhosos resultados. Já tive resultados em que 24 horas a pessoa me ligou e disse, olha, já fechei 2 contratos. Inclusive foi em época daquele fica em casa, que as pessoas não podiam já fazer muita coisa, e mesmo assim tivemos resultados. Por quê? Porque tinha um mundo de coisas maravilhosas para essa pessoa realizar, receber da vida, mas estavam totalmente aqui travados e a pessoa querendo realizar. Então tinha um muro que distanciava totalmente ela de conseguir realizar os seus projetos. Quando a gente entendeu e tirou, aquilo tudo veio para a vida dela, veio para o campo dela. E a vida caminhou. Então, qual é o seu momento hoje? Escreve aqui para mim nos comentários, traga suas informações, as suas dúvidas, deixe o seu curtir,
compartilhe com pessoas que estão precisando dessa informação nesse momento, para entender que esse grande poder, comentado no início, está em nossas mãos, mas nesse momento está inativo. Por quê? Porque nós estamos, de certa forma, direto ou indiretamente, permitindo isso. Só que nós não damos conta no dia a dia. É importante parar para observar e entender que é necessário fazer mais alguns movimentos. Eu sou Anderson Luz e te convido a conhecer o meu portal facilitadordeluz.com.br. Ali você tem todas as informações dos atendimentos semanais, diários, com diversas facilidades para você receber a sua sessão e abrir os seus caminhos. Até a próxima. Arro.